Bom, vamos dar continuidade então, pastora, nessa nossa série sobre o Pai Nosso. Na semana passada, nós basicamente falamos sobre o primeiro versículo. Pai Nosso Que que estás está nos nos céus. céus. Né? Aí, então, o que nós fizemos semana passada? Nós falamos sobre o nosso Deus que é Pai. Né? Vimos na palavra de Deus que existe um pai bom e um pai ruim. Né? E a gente foi lá para o filho pródigo, né? A A parábola. parábola do filho pródigo, e a gente tratou, né, sobre a visão de Jesus para aquela parábola do filho pródigo. Né? E às vezes a gente tem muita dificuldade para a gente entender a paternidade de Deus, porque às vezes, quem sabe, a gente não tem um bom pai, né? Então, mas isso não significa nada, Deus é um Deus Pai, Deus bom, né? Então, naquela parábola do filho pródigo, nós chegamos à conclusão de que a parábola devia ser a parábola do Deus amoroso, Pai amoroso, né? Pai amoroso, né? Que ficou esperando pelo filho, quando o filho chegou, todo desiludido das coisas que fez na vida, e chegou lá, o pai está com braços abertos, e se você depois quiser ouvir essa pregação, essa mensagem, você vai entender o que aconteceu ali naquele texto. E Jesus se inspirou nessa parábola até para ensinar, né, sobre o Pai Nosso que está nos céus. E fazer uma correlação entre o Pai, né? Com o nosso Pai Celestial. Porque nosso Pai Celestial, evidentemente, não é como o nosso Pai terreno. É verdade. Então, hoje nós vamos entender um conceito importante que dá continuidade a esse Pai Nosso que está nos céus. Ele diz, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, hoje nós vamos falar sobre Deus Santo. O que significa Deus Santo? Por que Jesus introduziu santificado seja o teu nome? Ele poderia ter falado, Pai Nosso que está nos céus, amoroso é o Senhor. Mas ele falou, santificado seja o teu nome, porque tem alguma importância. Então, se você fica com a gente, que nós vamos tocar nesse assunto hoje com alguma profundidade, né, pastora? Então, existem basicamente 4 significados que nós queremos trazer para vocês hoje para essa palavra santo, né? Ser santo. E ela está baseada basicamente em 4 pontos correlativos, né? Primeiramente, ser santo significa ser separado, depois ser único, ser distinto e ser puro. Nós vamos trabalhar sobre os quatro pontos. Tá, pastor? Então, primeiramente, pastor, o que é ser santo? Fala para nós. Ser santo, tanto no hebraico como no grego, no Novo Testamento, né, tem o significado de cortar ou separar. Tudo foi criado por ele, mas ele não é a criação. Então, ser santo é ser separado da criação. Essa é a ideia de que Deus é tudo. De que Deus está na árvore, de que Deus está no animal, de que Deus está na chuva, no vento e tudo isso. É uma ideia panteísta, né? É uma ideia que, enfim, que se refere, entre aspas, à mãe natureza. E aí você tem uma história. Eu lembro que quando eu estava lá em Volta Redonda, havia uma locutora lá na rádio, lá principal lá da cidade, uma das principais da cidade, que ela abriu o programa dela fazendo uma alusão à Mãe Natureza. Mãe Natureza, hoje estamos aqui, nós, né? Então ela como que colocando a natureza como Deus, né? Que a gente entende que isso não é verdade. Então Deus não é tudo. E Deus não é a natureza, e Deus está separado da sua criação. Ele está por cima da sua criação. Ele é separado de tudo também o que é profano. O que é profano? Profano é tudo o que não é consagrado, tudo o que não é santo. Deus é separado de tudo que é ruim, de tudo que é mal, de tudo que é injusto, de tudo que é imoral, obsceno, falso. Deus é separado de tudo isso. Isaías disse, suas iniquidades construíram barreiras entre você
e seu Deus, e seus pecados o fizeram esconder o seu rosto para que ele não ouvisse. Então ele é separado de tudo que é pecaminoso, tudo que é ruim, tudo que é mau. Então, às vezes nós temos a ideia de pensar, alguns escritores, né, alguns autores bíblicos dizem que nós fazemos um antropomorfismo, ou seja, nós colocamos a Deus como se fosse uma reflexão de nós, uma imagem semelhante a nós. Mas Deus não é uma versão enorme, né, de você ou de mim. Você não pode medir a justiça de Deus pela justiça humana. Ele é transcendentemente separado, é uma classe de ser por ele mesmo, não há outro igual. Né? Ele não está sujeito a nada, ele não responde a ninguém, ele é quem ele é o nosso Deus, o Deus Santo. Quando Moisés viu a sarça ardente e se acercou, ele ouviu a voz de Deus que disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. Quando Moisés perguntou para Deus, quando Deus deu a comissão para ele de ir libertar o povo, né? Como eu vou ir? Em nome de quem eu vou ir? Então, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e eu disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés falando com Deus. E Deus disse a Moisés: Moisés, você tem que falar: eu sou quem eu sou. Ponto. Ponto. Não tem outra coisa. Deus ele é o Criador, o Deus que é separado, ele não tem comparação de outro, né? Deus Santo. Tem uma outra relação que a gente quer trazer para nossos queridos, é que ser santo é separado, mas também é ser único, né? Não há outro igual e com tanta excelência, né? Tem um escritor cristão, Sproul, o nome dele, é R.C. Sproul, que diz o seguinte, que ser santo tem a ideia de que nós estamos expressando, como se estivesse expressando uma peça única, como se nós tivéssemos uma joia única, né? A ideia de que a gente tem um Deus que não tem nada que possa comparar. Mais ou menos assim, pastor. A gente vai escolher um vestido para uma festa, a gente quer uma roupa que não esteja repetida na festa, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm muito dinheiro, têm possibilidades de fazer isso, vão a um profissional, estilista de moda, de renome, e compra um tecido especial e faz um modelo único, artesanal. Então, outras pessoas vão ter vestidos também, mas esta peça é única, é separada, é especial, diferente. É única. Deus é um Deus único. Não há igual, né? Às vezes a gente vê assim, até os próprios protagonistas, os nossos escritores da Bíblia, muitas vezes se referia por causa da época, porque a época havia realmente muitos deuses. Ídolos, né? Ídolos, né? Mas eles se referiam que eram deuses. Isso. Né? Como se nós tivéssemos o Deus, Criador dos céus e da terra, tínhamos o Deus aqui, Deus ali. Na verdade, não haviam outros deuses, né? Não existiam outros deuses. Somente um Deus é Deus, Criador dos céus e da terra. Né? Não há outro Deus, somente o nosso Deus, que é o Deus do universo. Os outros são criados pela mente humana. Ele cria lá uma madeira, cria lá um metal, cria lá e faz uma figura, um bezerro com lá uma cara de algum animal, e são deuses criados por eles, mas na verdade não eram deuses, não podiam falar. Não era um Deus que tinha relação com a pessoa, não podia comunicar com o ser humano, né? Então, muitas vezes a gente viu esses casos. Tem um texto em 1 Crônicas: pois todos os deuses das nações são ídolos, porém Deus fez os céus e a terra, né? Então, primeiramente, a gente entende que Deus é um Deus separado,
Mas também Deus é um Deus único. Amém. Em terceiro lugar, pastora. Deus é um ser santo, ele é separado da natureza, separado dos homens, mas não longe dos homens. Ele é separado porque não é igual, né? Mas não está longe de nós. Ele é único e é distinto. Ele é distinto de tudo o que foi criado, porque ele não é criado. A palavra de Deus diz que ele é antes, desde antes que existissem todas as coisas, ele é, e é pela eternidade. Então, desde a eternidade, ele é Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, e ele existe antes de que todas as coisas existissem. Então, Isaías, né? Acho que é Isaías, Isaías, sim, falando, né, com Deus, nesse argumento com Isaías, faz uma pergunta para Isaías, e se lê assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Haverá algum Deus de aqui das nações, algum ídolo que eles criaram, a seu próprio entendimento, a sua própria imagem, semelhança, ou a semelhança dos astros, né? Ou de animais? Haverá alguém? E nós podemos responder como Isaías, né? Não há a quem comparar, não há outro, tu és único, inigualável, distinto, outro melhor não existe. Você sabe o que eu estava lembrando, pastora? Quando Elias ele é confrontado lá com os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, que ele faz lá aquela cena, imagina aquela cena, uma cena, eu gostaria de estar lá fotografando, né, filmando, uma cena fantástica, né? E eu imagino quando ele está lá, e os profetas clamando lá ao Deus de Baal, né? Baal, desce, queima aqui o sacrifício, não sei o quê. Então, Elias, de uma maneira assim, muito cômica, muito humor. Olha, eu acho que vocês estão falando baixo, grita mais alto. Ele deve estar dormindo. Ele deve estar dormindo. Esse seu Deus aí que você está falando que é Deus, Deus de Baal, ele deve estar dormindo. Chama mais, porque ele não vai poder atender você desse jeito. Né? E depois que os caras estavam todos cansados, já não aguentavam mais de tanto gritar, roucos, né? Já não aguentava mais, então Elias faz somente uma oração. Não, que ele faz uma oração, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, se manifesta. Porque ele é verdadeiro. Né? Ele é o único e verdadeiro E não Deus. tem como comparar. É distinto de todos. É interessante que quando você vai fazer um churrasco, a gente tem gente convidada e a gente decide fazer uma carninha, você gosta de ir e comprar uma carne especial, né? Sempre. Então, por quê? Porque as carnes são diferentes. Se eu quero impressionar com alguém que vai em casa, algum visitante, algum amigo que vai lá, eu naturalmente gosto de escolher a carne. Eu já me dei muito mal de pedindo pessoas para comprar carne. Né? Pessoas às vezes não sabem, porque não tem muita habilidade. Não consegue distinguir, às vezes, entre uma e outra, né? Entre a carne de primeira ou a carne de segunda. Aí está. Tem que ser um muito bom churrasqueiro. O bom churrasqueiro faz até de sapato, faz um churrasco bom. Mas eu não, eu tenho que ter uma carninha boa para poder ficar bem na ficha, né? Então, quando eu vou comprar, eu chego lá no açougue, né, deixa eu ver o que tem essa carne aí. Me mostra aí uma boa carne. Aí ele mostra uma carne, né? E geralmente a gente precisa ter uma carne especial, né? Tem muitas carnes que são boas, uma alcátara, né? um contrafilé, um entrecote, né? Que são hoje muito comum. Hoje fala muito de entrecote, que na verdade é uma carne muito especial, que é assim, que tem, ela é macia. Né? Picanha, por exemplo. Me dá uma picanha de 900 gramas, então pega aquela picanhazinha e fica muito bom. É difícil você fazer um churrasco ruim com uma picanha com carne boa, né? Com carne boa, né? Então, mas isso que significa, pastor? Que significa... Porque vão pensar que a gente vai querer fazer um churrasco agora. Não, o que eu estou querendo dizer é que a carne não tem semelhança, não tem comparação. A carne de primeira, a carne, uma picanhazinha, não tem como comparação com uma outra carne, que é uma carne lá de segunda, de terceira, que você tem que fazer um sacrifício muito grande
para ela ficar saborosa e macia. Então não tem comparação. Deus não tem comparação. Deus é único. Deus, ele está acima de tudo aquilo que a gente pode imaginar que seja Deus, né? Então a gente hoje gostaria de falar um pouquinho, até dar alguns exemplos, pastora. Então, falando da sua santidade, né? A sua santidade envolve o caráter de Deus total. Que interessante, eu estudando também sobre o tema nessa semana, um comentarista disse, que interessante que não se disse que Deus é amor, amor, amor. O que não é justiça, justiça, justiça. O que não é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas a palavra de Deus diz que Ele é santo, santo, santo. Né? Porque essa santidade de Deus é quem Ele é. E de lá é que emana toda a bondade, toda a justiça, toda a misericórdia, toda a santidade, todo o amor. É verdade, é verdade. É verdade. Então, tem alguns exemplos de pessoas que reconheceram e exaltaram a santidade de Deus. Por exemplo, Ana. Ana, quando recebeu do Senhor a bondade dele, na gravidez, ela que não podia ter filhos, e orava, e Deus concedeu, alegrou a Ana, né? Com esse filho, ela orou assim: não há ninguém santo como o Senhor. Poderia ter falado bondoso, misericordioso, mas ela reconheceu: não há ninguém santo como o Senhor, não há ninguém além de ti, não há rocha como nosso Deus. Isso é tremendo, é maravilhoso. Ela reconheceu que a dádiva que ela recebeu da sua misericórdia, da sua bondade, fluía da sua santidade. Isso é uma revelação, né, pastora, que ela teve. A oração dela foi uma revelação de Deus, né? E se a gente observar alguns textos, por exemplo, quando os filhos de Arão receberam aquela pancada, né, que caíram mortos diante de Arão, um dia importante, né? Se você for observar lá, Arão recebe uma palavra de Deus que eles não tinham olhado para a santidade de Deus. É um negócio terrível, né? Mas temos Davi. Davi também foi uma pessoa que entendeu da santidade de Deus. A confiança de Davi em Deus foi fortalecida ao considerar a sua santidade, né? Lá em Salmo 86, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que compare as tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Né? Ela reconhece essa unicidade. Deus é único, não há outro Deus parecido contigo, não há Deus que se compare a ti. Né? Então aqui nós temos o primeiro fio desse significado da Bíblia sobre santidade de Deus. E não é como qualquer coisa que nós possamos inventar, nada que possamos criar. Né? Ele está acima de nós, está além de nós. Amém. Né? Ele está acima de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Nós não podemos entender muitas coisas, pastor. Nossa mente humana é tão pequena, às vezes a gente quer ter explicações para o universo, explicações para o porquê das coisas. E a gente, às vezes, não tem como ter explicação. Né? Nós somos finitos, somos pequenos. Né? Uma vez estava conversando, não me lembro com quem, mas fez uma pergunta tão difícil sobre Deus, e eu falei assim, olha aqui, e nesse momento apareceu, né? Tenta explicar para uma formiga o que é um computador. É mais ou menos assim, é como se a gente fosse formiguinha e o computador fosse Deus. Como que uma formiguinha pode entender o que um computador faz? Não dá. É impossível. Nossa mente é fininha, nós somos pequenos, né? Lamentavelmente, hoje em dia, existem alguns profissionais da religião ou pessoas que se utilizam do nome de Deus em vão, né? São pessoas que trabalham com autoajuda e dizem coisas sobre Deus, né? E como se todas as pessoas pudessem ter um acesso assim tão natural, tão rápido e a qualquer nível, né? Com Deus, como se
eles querem assim que as pessoas sintam que Deus é alguém com quem você pode conversar e falar, e é tão fácil, independentemente de se tem um relacionamento com Deus ou não. Né? Independente também do tipo de vida que estão levando. É como se Deus fosse assim um objeto, alguma coisa que eu vou atrair para mim para que me faça bem. A outra vez, eu gosto bastante de ver as frases dos carros, né? Algumas frases são muito bonitas, inspiradoras, né? Fazem bem. Outras me fazem pensar bastante. E os caminhoneiros, sobretudo, hoje, graças a Deus, tem muitos caminhoneiros convertidos, né? Porque nós temos, graças a Deus, irmãos e irmãs na fé que pregam nos postos onde os caminhoneiros param, né? E uma vez eu li assim, eu dirijo e Deus me guia. Como se Deus guiasse a vida deste caminhoneiro e ele dirigia. Mas esse caminhoneiro, depois de algumas paradas, parou para levantar uma moça que estava na estrada. E talvez este caminhoneiro era casado e tinha filhos esperando por ela. Então, utilizou esse slogan em seu carro, mas não tinha nada a ver com o relacionamento que ele tinha com ele. Ou seja, onde estava Deus na vida desse caminhoneiro? Qual era o relacionamento que ele tinha com Deus? Aparentemente, Deus era um fetiche, alguma coisa para proteger ele na sua viagem. Mas a gente às vezes tem isso dentro das casas, né, pastor? Já chega em muitas casas, está lá aberto a Bíblia, Salmo 91. É verdade. Né? E amarelinha, você vira a página assim da Bíblia, está branca por dentro, mas aquela página fica amarelinha, porque parece que é para atrair bênção. Ela não tem nenhuma relação, às vezes sim, mas às vezes a pessoa não tem nenhuma relacionamento com Deus, mas ela tem a Bíblia lá aberta na sua Salmo 91, né? Como se fosse um fetiche para proteger. É verdade. Né? Então, é perigoso, né? É perigoso pensar de Deus como um fetiche e é perigoso tomar o nome de Deus em vão. Né? Os primeiros mandamentos da palavra dizem para não termos outro Deus, não adorarmos outro Deus e não tomar o nome de Deus em vão. Então, com Deus, amados, não podemos brincar. Né? Deus é uma pessoa viva, além de nós. Ele não é um pai... bonachão, né? Bonachão, essa é a palavra. Bonachão, que passa a mão pela cabeça em cada coisa que a gente faz. Mesmo errado, ele passa a mão e não faz nada. Deus não é assim, porque Deus é santo. Sabe que tem pai que às vezes se alegra com travessura do filho, né? O filho faz um negócio errado e se alegra com aquilo do filho que está fazendo uma coisa errada. Não tem uma habilidade de corrigir. Claro que a criança, quando é pequenininha, muito bebezinho, a gente vai tolerando. Mas o garoto de 10 anos faz um negócio errado, você não pode se alegrar com o seu erro. Você tem que corrigir. Né? Deus não é um Deus bonachão que passa a mão pela cabeça e toma todas as coisas que a gente faz errada como se fosse natural, né? Então, Deus é santo porque Ele é separado de todo, Ele é além da criação, Ele é criador de todas as coisas, sustentador de toda a sua criação, Ele é único, não é igual a ninguém, Ele é distinto de todos, ele não tem relação com nenhuma coisa profana, ele não é mau, ele não deseja o mal, ele não quer nada de mal para nós, e ele é absolutamente puro. Puro, O que isso significa, que é absolutamente puro, pastor? Que Deus está separado de todas as coisas que são impuras, das coisas que são profanas, das coisas que são... tem alguns termos na Bíblia que a gente não entende muito bem. A Bíblia fala sobre trevas, sobre escuridão. Escuridão. Sobre pecados, na verdade, são pecados. Isso. Né? Então, em 1 João diz, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ou seja, não tem nada de pecado. Né? Não tem nada que possa desaboná-lo. Né? Então Deus ele é absolutamente limpo
excessivamente limpo nos seus pensamentos, suas motivações. Ele não tem aquela coisa de vingança e de, vamos dizer assim, não dá um ponto sem nó. Você já viu gente que não dá ponto sem nó? Você sabe o que significa isso, né? Pessoas que não fazem alguma coisa se não vai ter algo em troca, né? Como se Deus só vai me amar se eu amar Ele. Deus só vai fazer coisas por mim se eu fizer cumprir todas as minhas coisas direitinho. Deus está acima disso. A sua misericórdia é tão grande que muitas vezes Ele nos surpreende, né, com as suas bênçãos. Deus é luz. Deus não há trevas. Não há absolutamente nenhuma escuridão. Não há absolutamente nenhum pecado, né? Então, um escritor, comentarista bíblico chamado Stephen Charnock diz: como não há trevas em seu entendimento, também não há lugar para trevas ou escuridão em sua vontade. Assim como sua mente está possuída com toda a verdade, também não há desvio em sua vontade. Ele ama tudo que é verdade e bondade. Por isso que muitas vezes Jesus disse: em verdade vos digo. Amém. Jesus amava a verdade. Não havia engano em Jesus. Tentaram encontrar engano nele, mas não encontraram. Reviraram sua vida de dentro para fora. Fizeram tudo o que puderam fazer para encontrar alguma coisa em que acusá-lo. Mas não tinha nenhuma escuridão. Ele era limpo, ele era luz plena. Né? E Tiago também relaciona a santidade de Deus a essa incapacidade de produzir o mal. Como você leu, na vontade de Deus, a luz, a pureza, a verdade e a bondade. Jamais Ele vai querer nos fazer mal. Tem algumas pessoas que às vezes pensam que Deus está produzindo mal das suas vidas. Mas Tiago disse que ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, Ele não pode nos fazer mal. Como é que é isso? Deus não pode fazer mal nenhum. Deus às vezes disciplina, mas Deus não pode fazer o mal. Quem faz o mal é o espírito mal, é Ele que faz mal. Deus é um Deus de bondade. Deus é um Deus que vai condenar e julgar no final. Isso, queira ou não queira, acreditem ou não, um dia todos vamos nos encontrar diante do tribunal de Deus. Né? E aí sim nós seremos julgados por nossas vidas, aquilo que nós vivemos aqui. Mas enquanto estamos aqui, o Deus é o Deus de misericórdia, está querendo nos restaurar, querendo nos abençoar, querendo fazer nossa vida prosperar em todas as coisas. Ele quer que a gente tenha uma vida plena, feliz dentro do nosso coração. Ele quer que tenhamos uma vida em abundância plena. E abundância plena não significa que vamos viver em pecado. Em libertinagem, né? Libertinagem, né? Ele quer que a gente viva uma vida abundante, mas com Ele. De alegria, de paz, sem necessidade de procurar as coisas que são impuras para nos satisfazer. No Novo Testamento, o escritor de Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Parece ser que o escritor de Hebreus entendeu bem. A gente fala que foi Paulo, mas a gente não sabe muito bem. Sem, vamos dizer assim, santificação, nós não podemos conhecer Deus. Não somente na eternidade, nós não podemos ver Deus agindo aqui na Terra, a nosso favor. Né? Deus não pode trabalhar com pessoas impuras, porque Deus é um Deus puro, separado das impurezas. E por isso que Isaías disse que os pecados fazem separação, né? E nos separam dele, porque Deus é santo. Então, nenhuma coisa impura se acerca a ele. E por isso é tão maravilhoso que Jesus deu um modelo do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, para que a gente tenha a ideia de quem é esse Deus e como que a gente pode se acercar a Ele. Só com Deus Santo
implica num comportamento de santidade. E aqui a gente vai agora, pastora, para estudar um pouquinho, para finalizar, sobre um texto que a gente conhece na Bíblia, que se encontra em Isaías, capítulo 6. Né? Isaías, capítulo 6, vai dar para a gente uma relação do entendimento sobre essa questão da santificação, da santidade de Deus. Né? Uma dimensão ampla da santidade de Deus. Isaías, ele tem então, pastor, uma visão impressionante. Ele não tinha visto antes Deus que ele vai ver agora. Desse jeito, né? Desse jeito que ele vai ver agora, né? Na perspectiva de Deus. Então, Jesus, quando ele está falando, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, eu quase posso ver Jesus lendo Isaías, capítulo 6, e os discípulos saberiam disso, né, porque já conheciam os profetas, lembrando de santidade de Deus. Trazendo à memória aquele acontecimento, né? Porque ele conhecia a Escritura toda, sabia decorada a Escritura toda. E nós imaginamos, pode ser que não, mas nós imaginamos que foi esse pedaço da Escritura que veio a ele, quando ele diz santificado seja o teu nome. Então vamos ler para trazer à memória. Primeiramente. Ele diz, no ano da morte do rei Uzias, Isaías capítulo 6, verso 1, para frente. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Maravilhoso, né? Você pode imaginar essa cena? Da visão que ele teve? Uma visão de um Deus santo, verdadeiramente. Então vamos ver o que Isaías está vendo, né? A partir desse momento aqui. Primeiramente, Isaías tem uma visão de um Deus santo. Né? Ou seja, naquilo que nós falamos, um Deus separado, um Deus único, um Deus distinto e um absolutamente Deus puro. Essa é a visão que ele tem da santidade. Né? Então, ele não estava tendo a visão de um Deus amoroso, poderoso, de um Deus cheio de misericórdia, muito embora ele seja isso, mas nesse momento os anjos estão cantando, os serafins estão cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vá além, né? Vá além da bondade, além da misericórdia, além do perdão, além de tudo que ele é da grandeza, a santidade do Senhor. De Deus, ele é santo. E quem ele é. E naturalmente, quando se tem uma visão exata de um Deus santo, isso implica uma visão da gente. A gente vê a nós como nós realmente somos. As pessoas que vivem uma vida impura, porque naturalmente não devem saber o Deus que ela está servindo. A maioria das pessoas, né, pastor, quando a gente vem para o Senhor, a gente diz assim, como que eu consegui fazer o que eu fiz? Como que eu vivi da maneira que eu vivia? As pessoas estão cegas, né? Estão surdas, não conseguem enxergar sua própria vida até que não vem para a luz, até que não vem para a santidade, até que não vem para a pureza deste Deus Santo, né? Porque uma coisa passa assim, pastora, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nos revela quem somos. Aí está. É a mesma coisa que você ir no banheiro, no seu espelho que está lá, você chega de manhã, acordou meio, né? Aí você olha no espelho e diz, opa. Está despenteado. Está despenteado. Vocês dão um jeito aqui, né? Ou então aquela moça que veio de uma festa de casamento no sábado. Está cansada. Ela acorda de manhã, põe a roupa e
vai para a igreja ou vai para algum lugar, não né? pode, não Ela pode. vai ter que fazer um jeitinho, vai ter que dar uma... Pode, tem que se olhar no espelho primeiro. Porque o espelho mostra. Claro. A santidade de Deus mostra a nossa impureza. É o espelho, né? Que nos mostra. Né? Então, o que esse Neemias tem? Isaías, em segundo lugar, ele tem uma visão dele como pecador. Né? Então, somente podemos ver, de fato, como somos quando nos é revelado quem é Deus. E teremos uma visão de como devemos nos acercar a Ele, né? Então, olha aqui como sigue o capítulo de Isaías. As bases do limiar se moveram à voz de que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim! Estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos Exércitos. Impressionante, né? Primeiro ele tem a visão de um Deus santo. Ao ter a visão de Deus santo, ele olha para ele e diz assim, peraí, eu tô mal na ficha. Tô frito. Eu estou mal na ficha, olha para a minha vida. Então ele percebe que ele é uma pessoa impura. Quando ele escuta o louvor dos serafins, dizendo de santidade, diz, meu Deus, eu não tenho sido tão santo assim. A minha vida está impura. Eu preciso consertar. Mas como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu resolvo essa questão? Acho interessante que ele fala, sou homem de lábios impuros e habito numa cidade, num povo de lábios impuros. Interessante que Tiago disse que tudo pode ser dominado, menos a língua. A língua só é dominada quando a gente se encontra com a santidade de Deus. Então, disse aqui que Deus provê. Este Deus Santo provê, e nessa visão da Isaías, a visão da provisão para a sua limpeza, para a sua santificação. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que te toco nos lábios, e a tua iniquidade é tirada e perdoado o teu pecado. O mesmo Deus que se revela e que mostra que ele é pecador, provê para ele uma resposta, uma saída. A saída. Maravilhoso, né? A gente não tem por que viver em condenação, né, pastor? Oh, Jesus! Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Nossos erros, nossos pecados podem ser perdoados. Glória a Deus! Servimos a um Deus que está além. Às vezes, costumamos dizer isso, às vezes a igreja ela é mais santa do que Deus, ou mais justa do que Deus, né? Ela às vezes algumas pessoas nos fazem sentir que a gente nem merece o perdão de Deus, né? Verdade. Mas Deus nos ama. Então, Isaías teve uma visão da provisão de Deus para a sua santificação. E tem uma outra visão que Neemias tem, que Isaías tem, pastora, qual é? É uma visão missionária. É a visão do que ele deveria fazer dali para frente. Depois que ele tem essa visão da revelação da santidade de Deus, de quem ele é, pecador, da provisão de Deus que limpa ele, que deixa ele santo como Deus é santo, aí então Deus se apresenta para ele em um pedido. Quem vai ir por nós? A quem enviarei? Quem vai ir por nós? E disse eu, diz Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Que coisa maravilhosa. Pedro, 700 anos depois de toda essa história de Isaías, parece que ele traz à memória e ele escreve na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, dizendo, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, separada, única, distinta, absolutamente pura,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes de aquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Pastor, eu tenho vontade de chorar agora, hein? A santidade de Deus. Aqui junta Pedro com Isaías. Porque a nação santa, essa nação santa foi levantada com o propósito de apresentar as maravilhas. Amém. Né? A apresentar a luz, que é Jesus. Nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esse povo, propriedade exclusiva de Deus, somos missionários. Amém. Por quê? Deus nos tornou santo. Glória a Deus. Tudo nasce da santidade de Deus. Amados, tudo nasce. O amor, a misericórdia, o perdão, a justificação, a graça que vem dele, a bondade, todas as suas provisões. O Deus Jeová Jireh, a cura, a libertação, tudo nasce da santidade de Deus. Por isso Jesus nos deixou esse modelo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. E Jesus está pensando que esse Deus é um Deus separado de tudo que é pecado. Ele é único, não tem como igualar a ninguém. Né? Ele é um Deus que, além de tudo, ele é distinto, né? E ele é absolutamente puro. Está na mente de Jesus, quando ele diz: santificado seja o teu nome, né? E isso implica que devemos olhar para Deus com reverência. Deus não é brincadeira, Deus é um Deus sério, um Deus que está acima de todas as coisas. Ele tem a sua palavra que nos argue, que nos disciplina, que nos orienta, que nos dirige, né? Então a gente precisa se acercar a ele com reverência, né? E ele, pastor, ele detém toda a bondade, toda a justiça, toda a misericórdia, todo o amor, tudo que é bom, porque ele é um Deus santo. Que bom que podemos orar assim, pastor. Que bom, que modelo maravilhoso, né? Ele nos deixou esse modelo para que a gente faça de acordo a ele, né? Então, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que está nos céus, ele é separado, único, distinto e absolutamente puro, que está nos céus. Amém. A gente continua semana que vem. Semana que vem a gente vai falar mais uma pequena porção e a gente vai aos pouquinhos fechando toda essa oração do Pai Nosso, com todos os ensinos que Jesus estaria ensinando para os seus discípulos. Porque os discípulos haviam perguntado a Jesus, Senhor, como orar? Como nós oramos? Como devemos orar? Então, primeiramente, ele disse, você tem que dirigir ao Pai, que está nos céus, ok? Ele é a fonte. A ele você deve se dirigir, né? Ele é nosso. Ele é nosso. Não é somente meu. E neste momento, nesta oração, é nosso. É nosso. É de todos nós. O mesmo que ele quer para mim, quer para você. O mesmo que ele quer para você, quer para mim. Exatamente. É Pai, é nosso. E ele é separado. Amém. Único. Ele é único. Ele é distinto e é absolutamente puro. Não tem convívio com o pecado. Ele abomina o pecado, porque o pecado levou seu filho à cruz. O pecado foi a pior miséria que o homem pode cair. E quando nós pecamos, nós nos distanciamos dele. Por isso que Deus é santo e espera na gente santidade. Nós não vamos trabalhar sobre santidade hoje, não é o nosso tema. Hoje o tema é ele. Ele é santo, né? Amém. O que ele é? Então está relacionado a ele. Claro que a gente tem que entender que também está ligado a nós, porque Isaías disse, né? Eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por isso ele merece de nós toda a reverência, toda a modéstia, né? Toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração,
tudo que a gente pode ser e conquistar, Ele merece, Ele é digno, porque Ele é santo. É santo. Amém? Senhor, nós nessa noite de hoje, nós queremos te agradecer. Porque, Deus, nós vivemos uma vida, às vezes, que não está completamente santa. Nós não estamos totalmente fazendo aquilo que o Senhor se agrada de nós. Mas o Senhor, Deus, sendo tão santo, tão separado, ainda conta um espaço dentro do teu caráter para ser misericordioso e nos perdoa. E o Senhor nos dá a chance da gente se aproximar mais de Ti, pedindo perdão e nos santificarmos. Senhor, nos agradecemos nessa noite por Tua presença e a Tua bênção em nossas vidas. E Deus, nós queremos aprender mais sobre esse caráter santo. E nós queremos, assim como os serafins, declarar em única voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Amém. Hoje nós fazemos aqui, Sim, Senhor. Mas haverá um dia, Senhor, com um coro celestial, todos os que não se dobraram diante do pecado, mas que viveram e que entenderam e que aceitaram Jesus como Salvador. Um dia nós vamos cantar uma única voz diante da Tua majestade: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra e os céus estão cheios da Tua glória. Louvamos o Teu nome por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.